é que, em Jory a gente tem os protagonistas de cada parte que são fantásticos e incríveis. Porém, a gente tem algo melhor que os próprios Joestars, os fucking Joe Bros. Caso você nunca tenha visto Jojo, ou mesmo tenha assistido e lido o mangá e mesmo assim acabou por nunca ter se deparado com esse termo, Joe Bros é um apelido aos aliados do protagonista principal de cada parte. Basicamente os amigos, presidiários ou até mesmo a gangue. Todos os Joestars são maravilhosos e têm suas personalidades bem apresentadas e definidas na obra. Eles são sempre os personagens que a gente mais espera ver quando a gente dá play na TV. Mas claro que você tem que concordar comigo que a maioria tem um carisma que peca um pouco. Menos o Joseph e o Josuke, porque esses dois são maravilhosos. Pra mim, sem dúvidas nenhuma, os Joe Bros salvam e dão vida pra essas histórias. Na maioria das vezes, eles tornam o universo de Jojo muito mais especial, tanto que na parte 7, o Gyro Zeppeli muitas vezes é mais amado e falado até que o Johnny, mesmo que ele seja só um Joe Bro. Sendo sincero, é impossível imaginar a história sem a adição desses personagens que tanto ajudam o protagonista principal ao longo da sua jornada. Imagina Stardust Crusaders se fosse somente o Jotaro na sua jornada pra descer a porrada no Jill, ou Battle Tendence sem o Caesar. Muitas pessoas tentam colocar somente um personagem sendo um Joe Bro, tentando escolher quem é o mais próximo do protagonista ou quem tem mais relevância dentro da obra em contexto geral. Pra mim isso não faz muito sentido, visto que cada personagem dirige a história pra um caminho único e as escolhas deles influenciam diretamente ao Joestar e a sua jornada. Tentar limitar um número a um único personagem pra mim não é a coisa certa. Então, sem mais enrolação, bora logo falar sobre o verdadeiro charme de JoJo's Bizarre Adventure, que são os nossos queridos Joe Bros. Começando pela parte 1, Phantom Blood. A parte 1 conta com apenas 2 Joe Bros e não dá pra ver muito deles aqui, mas sinceramente não dá pra ver muita coisa de nada, né? Afinal, não é segredo pra ninguém que a parte 1 só tem 9 episódios e 5 volumes lançados. Porém, não dá pra descrever em palavras o que em poucos episódios eles significam pro resto da obra inteira. O primeiro é o Robert E.O. Speedwagon, que era um bandido ali da Ogre Street que tinha um chapeuzinho oco muito foda que tinha lâminas nele. Porém, depois de considerar o Jonathan um cavalheiro e um homem nobre, depois de ter lutado com ele se torna o aliado mais leal dos Joestars, onde a sua amizade e respeito pelo Jonathan se estenderam além da sua morte. Depois da morte do Jonathan, o Speedwagon viajou pra América, onde ele descobriu petróleo e ficou tão podre de rico que ele criou uma fundação chamada Fundação Speedwagon. Além das pesquisas, a medicina, proteção animal e plantas, ele fez um departamento exclusivo para a pesquisa sobrenatural com o propósito de ajudar a família Joestar. Além de que no testamento dele, antes de morrer, ele tenha dado a ordem de financiar os Joestars e ajudar com tudo que eles venham a precisar. E não tenho o que dizer, eu adoro o Speedwagon, ele é nossa waifu suprema. O outro é o Will Antônio Zeppeli, que sem dúvidas alguma é um cara muito excêntrico. Dá pra dizer que o Speedwagon ao longo da obra ajudou financeiramente mesmo depois de morto. E o Zeppeli fisicamente. Ele é um cara determinado a dar sua própria vida se isso fosse ajudar a destruir a ameaça dos vampiros. Ele é o cara que ajuda o Jonathan a aprender Ramon e se tornar forte o suficiente pra derrotar o Jill e quebrar a máscara de pedra. O Ramon continua na parte 2 seguindo o legado dos Zeppelis e também dos Joestars. No todo, esses personagens são o começo de toda uma história. Eles causam um efeito geracional que se estende durante toda a obra na sua ajuda à família Joestar, mesmo que eles não sejam os personagens com as personalidades mais cativantes ou especiais. Foram eles que começaram essa empresa, então claro que eles merecem respeito. Na parte 2 a gente só tem realmente um único Joe Bro, mesmo que algumas pessoas possam citar a Lisa como uma Joe Bro, eu acho que não é justo, visto que ela é basicamente da família Joestar sendo a mãe do Joseph. Enfim, por isso o nosso único e verdadeiro amado Joe Bro é a definição do que significa ser um Joe Bro. Neto do Will Zeppeli, Caesar carrega a chama da família Zeppeli, incorpora exatamente o que é ser um Joe Bro. Ele começa como a maioria não conhecendo o protagonista ou mesmo não gostando dele. Ele é apresentado como um carinha arrogante e que menosprezava a habilidade baixa do Joseph em utilizar Ramon. Ele não perdia tempo de ridicularizar o Joseph quando podia. Mas depois de um tempo na aventura deles, você percebe que ele é um cara boa pinta, além de muito estiloso, porque sinceramente, você fica andando com um cachecol no calor da Itália
batalha e com as luvas toda encharcada de sabão é meio complicado. O César luta e vive com orgulho pelo que ele acredita ser certo, como por exemplo a sua convicção em derrotar os homens do pilar. Depois que ele percebe que o Joseph também é uma pessoa com honra, a relação dos dois começa a crescer e se transformar no que a gente vê mais adiante no anime. Eles passaram de dois caras que trocavam porrada na praça e se xingavam, por um estar chorando pelo outro que havia acabado de perder a vida. O fim do César foi triste, marcado pelo seu temperamento explosivo e decisões impulsivas pelas emoções, que acabam levando ele a morrer contra o Amo em uma luta que até certa hora parecia estar ganha. Sinceramente, é um dos momentos mais emocionantes de Jojo e que me faz chorar toda vez que eu vejo. O César, ele utiliza toda a sua última energia para pegar a argola do Amo e amarrar em sua bandana para salvar a vida do Joseph, e também imbuindo seu Ramon na sua última bolha. É incrível, um personagem sem dúvidas muito bem escrito, com uma personalidade única, explosiva e ao mesmo tempo requintada e sofisticada, que sempre vai tornar ele um dos meus Joe Bros favoritos. Mas agora, sem dúvidas, o que muita gente esperava e que são os aços da noite, os Stardust Crusaders. Com a introdução dos stands e do nosso protagonista principal, que é o Jotaro, que sem dúvidas é o protagonista que é mais reconhecido no anime. Aqui a gente tem um grupo grande, bagunçado de pessoas que criam uma dinâmica que a gente não tinha visto nas partes anteriores, quase como uma família. O Joseph, ele aparece aqui novamente, porém ele já tá muito mais velho e faz o papel de ancião do grupo, além de ser o avô do protagonista. Aqui ele perdeu aquele jeito malandrão e a sua característica mais famosa que é de prever o que o inimigo vai falar antes dele falar, mas ficou muito mais responsável, sendo a pessoa que guia o grupo até o Egito com sabedoria e experiência. Logo depois a gente conhece o amigo que o Joseph fez em uma das suas viagens, Mohamed Avidol. O Avidol aparece lutando com o Jotaro e explicando junto do Joseph o que é um stand. O Avidol é um cara sério e responsável, infelizmente não tem o que falar dele muito porque ele é o Crusader mais apagadinho da parte. O que a gente sabe é que ele é um cartomante e usuário experiente do stand, visto que ele tem o seu stand desde criança. Um frangalo com testosterona e suco até o talo, de 2 metros de altura. Pra ser sincero, eu gosto muito do Magician's Red, ele tem um visual muito parecido com o Blaziken. Sobre o Avidol, ele é um Joe Bro legal, mas ele acaba não se destacando muito quanto os outros. Ele tem uns ótimos momentos ali, principalmente com o Joseph e com o Polnareff, e ele é o cabeça fria do grupo comparado com os idiotas impulsivos. Então, pra mim, ele é o estrategista. O próximo a entrar no grupo é o Kekowin, que foi apresentado pela primeira vez como um adolescente controlado pela lavagem cerebral do Dio. A sua razão para entrar no grupo dos Joestars foi tanto para lutar contra o mal e derrotar o Dio, quanto em retribuição e agradecimento por os Joestars terem salvo a sua vida e removido o esporo de carne que controlava sua mente. Uma coisa que eu gosto bastante da personalidade do Kekowin e que foi pouco explorada é o fato dele nunca ter conseguido se relacionar com outras pessoas por conta do seu stand. Afinal, um stand é algo que somente outro usuário de stand consegue ver, e ter um stand já é algo bastante raro. Ele nunca quis fazer amigos durante a maior parte da sua vida, porém quando ele conheceu os Joestars, ele realmente ganhou afinidade com o grupo, e principalmente com o Jotaro, mesmo que ele seja alguém bastante vingativo. É legal que o Araki, em uma das suas entrevistas, ele já confirmou que se não fosse o Jotaro tendo stand ou os outros personagens, eles nunca teriam se tornado amigos, nem mesmo se o Jotaro estudasse na mesma escola. Eu lembro de uma cena com o Death 13 que o Kekowin, só de raiva pelo Morte 13 ter feito ele passar uma raiva danada e passar de louco pros amigos, ele pega o próprio cocô do bebê e coloca na papinha dele, mano. Ele fez a criança comer bosta. E claro que mesmo diante da morte, ele não ficou nervoso e manteve a sua concentração, tanto que sem ele, o Joseph não conseguiria ter descoberto o segredo do Dio, que era de parar o tempo, sendo o sacrifício necessário para vencer o mal absoluto. Sem dúvida um dos personagens que merecia um pouquinho mais de desenvolvimento de tela. O próximo é o meu favorito entre os Crusaders, o nosso francês engomadinho e arrogante, engraçado, o Jean-Pierre Polnareff. Mesmo que ele seja engraçado e faça piada de tudo, o seu traço de personalidade principal é a sua honra, tanto que ele aparece da mesma forma que o Kekowin, sendo controlado por um esporo de carne, mas mesmo assim, o corpo do Polnareff se recusava a fazer algo tão desonrado como acertar o Avidol por trás depois da sua derrota. Ele não podia fazer algo assim. Ele até explica
as habilidades ao grupo antes da luta começar para se tornar um pouco justa. Além disso, ele tem uma natureza muito impulsiva. Ele é o menos sério do grupo, ele fica dando em cima das mulheres, ele é bastante mulherengo pra falar a verdade. Ele fica tirando sarro e brincando com o pessoal do grupo. Ele é o oposto da maioria do grupo, principalmente do Jotaro. Ele lamenta abertamente os companheiros que perde, isso inclusive gera uma trama de um episódio quando o Avidon morre e o Polnareff acaba encontrando um gênio ali da lâmpada e pede pra ele teoricamente trazer o Avidon de volta à vida. Mas o que acaba acontecendo é que um zumbi aparece e depois o Avidon, real que nem tinha morrido de verdade, mas os outros Crusaders não quiseram contar pro Polnareff, ele salva o dia, cara. Um episódio que poderia não ter acontecido caso o Polnareff soubesse que o Avidon estivesse vivo. Além disso, ele tem um dos stands com um design mais foda e poderes também, que é o Silver Sherrod, que tem habilidade de esgrima. Pra mim, ele tem um design iradíssimo por conta que ele é um cavaleiro e ele é extremamente rápido e forte. Tanto que o Polnareff, ele criava imagens póstumas de stands com uma velocidade incrível. Ele era o cara que mais se encrencava com stands, ele sempre enfrentava os bichos sozinho, porque ele sempre estava afastado do grupo. Por último, mas não menos importante, a última adição do grupo, e mais surpreendente, porque quem imaginaria que pro meio, no final da temporada ali, a gente teria a introdução de mais um Crusader. E pra melhorar, o único animal que é considerado um Joe Bro, o Iggy, que no começo é um personagem insuportável e tal, afinal ele é um cachorro inteligente, mas muito indisciplinado, e como ele também era orgulhoso pra caramba, ele tinha uma personalidade horrível, e só ajudava alguém se dessem chocolate pra ele, ou se ele tivesse com vontade, coisa que ele nunca tava, mas chega até a ser engraçado. O stand do Iggy se chama The Fool, ou seja, o louco. Ele é formado a partir da manipulação de areia, ele é basicamente um Gaara, só que mais foda. E a única pessoa do grupo que o Iggy formou uma relação legal foi ali com o Polnareff, mesmo que eles só vivessem brigando entre eles, e ele sempre acabava descabelando o francês. O que acaba no fim com ele salvando a vida do Polnareff com o último resquício de sua força, sendo um sacrifício épico e inquebrável. E se alguém disse inquebrável, nada melhor que a gente ir pra próxima parte, Diamond is Unbreakable. Facilmente uma das melhores partes, Diamond is Unbreakable tem uma pegada completamente diferente das outras partes, e todo mundo sabe disso. As cores vibrantes e Morio sendo uma cidadezinha japonesa do interior, essa parte tem a melhor trilha sonora em um ambiente que parece que tá vivo. Os personagens têm relações exploradas, e aqui a gente tem muito mais a vida dos secundários do que do protagonista, que é o Josuke, que às vezes aqui parece até só mais um secundário, pra falar a verdade. Aqui a gente tem dois Jojos de volta, o Joseph, que voltou num estado senil e todo capenga, e o Jotaro como sempre estiloso, virando ali um mentor pra rapaziada. Nessa parte a gente tem alguns dos melhores Joe Bros. Aqui tem um dos meus favoritos da obra sendo um Joe Bro, o meu vice favorito, vamos falar assim, é o Koichi Hirose, o anãozinho do grupo. Ele é bem gentil, ele é alegre, além de ser fã de mangás. O Koichi no começo ele é bem covardão, mas ao longo do anime ele vai se desenvolvendo como um garoto mais responsável e corajoso, tanto que o seu stand evolui ao longo do anime, espelhando o crescimento e desenvolvimento do Koichi como personagem. O stand dele começa como um ovo, mas depois racha, aparece o Echoes Ato 1, que pode escrever em qualquer coisa, e na coisa que ele escrever, como por exemplo um som, ele acaba criando esse som. Se for uma emoção, um comando, isso afeta a mente de uma pessoa. É mais um poderzinho irritante do que realmente poderoso. Mas agora com o Ato 2 começa a ficar mais interessante a parada. Ele ainda pode fazer tudo de antes, mas agora pode disparar efeitos sonoros com a cauda se atingir alguma coisa. Esse objeto é afetado pelo significado do som, ou seja, uma onomatopeia. Caso ele escreva, por exemplo, boom em alguma coisa, a coisa toda explode. E o Ato 3 tem uma pegada completamente diferente dos outros dois, com o poder sendo fazer as coisas ficarem absurdamente mais pesadas. E ele acaba ganhando uma personalidade própria, conversando com o próprio usuário e obedecendo comandos. O garoto é tão foda que ele é mais filho do Jotaro que a Jolyne. O nosso próximo é o Okuyasu Nijimura, que foi introduzido como um vilão, mas que depois acaba se tornando o melhor amigo do Josuke. O Okuyasu ele é um adolescente impulsivo e violento, mas que tem um bom coração. Isso provavelmente deve ser a infância dele, que foi marcada pelo evento traumático de ter visto seu pai se transformar num bicho todo bizarro, e o seu irmão ficando compulsivamente psicótico atrás de uma forma de matar o próprio pai. A melhor palavra que eu tenho pra descrever o Okuyasu é infantil. Ele tem uma imaturidade enorme. Ele age pelas próprias emoções, ficando em êxtase quando tá feliz, ou em lágrimas quando tá triste e enfurecido, com raiva, todos os extremos de reações. É realmente diferente pensar o quão o stand dele é insano, e o potencial que ele poderia ter dentro da obra. Mas aqui o Araki, como eu já disse em outros vídeos, tomou a melhor decisão possível pra deixar um personagem menos quebrado, e deixar a obra mais condizente.
Seguinte, o personagem é burro demais pra usar o poder total do stand. O The Hand basicamente apaga o espaço semelhante ao poder do Kree na parte 3. Além de conseguir apagar tudo que ele toca, ele também consegue apagar um espaço entre ele e um objeto, fazendo ele ser puxado até um lugar ou puxar algo pra ele, algo absurdamente roubado, mas que combina extremamente com um personagem que faz ele não ser um deus ex-machina em situações desesperadoras, mas um personagem equilibrado em poder e incrível em personalidade. Junto do Josuke, ele se mete em cada encrenca, cara. Usar criança pra conseguir dinheiro, salvar o amigo de uma maluca psicótica que tem poder de cabelo e quase cair do terceiro andar. Por fim, a gente tem o Rohan, que é o personagem que eu inclusive usei de base pra foto mais recente do canal. O Kishibe Rohan é o personagem favorito do Araki, ele queira ou não. O cara aparece em todo lugar que ele tem direito, cara. Até em um universo alternativo ele aparece. Um mangaka de respeito e profissional contemplado, tendo criado Pink Dark Boy na Shonen Jump. O Rohan é o tipo de pessoa que tem uma personalidade abrasiva, mas um coração bondoso. Ele se acha pra caramba e inclusive tem uma relação meio de rival e de ódio com o Josuke. Que tadinho, sempre que tem oportunidade passa o Rohan pra trás, rouba dinheiro dele. Ah, mano, é incrível. E ele é bastante arrogante pra falar a verdade, mas ele tem a ciência da sua habilidade de stand, que é o Heaven's Door, um dos stands que todo mundo gostaria de ter na vida real, que tem o poder de transformar pessoas em livros, pra escrever comandos em pessoas ou mesmo fazê-las aprenderem coisas como falar francês. É foda, é um poder foda. O Rohan é um personagem que foi abraçado pelos fãs, ganhou um spin-off único que saiu até pra anime, que é Assim Falava Kishibe Rohan, que conta as histórias dele com um paranormal. Esse cara viveu umas paradas muito loucas e participou de uns eventos sem explicação até dentro do próprio universo de Jojo. Apostar corrida com o Hermes numa esteira de academia não é pra qualquer um não. Ele é uma ótima adição ao grupo e serve como um dos mestres do Koichi, onde ele se inspira bastante. E finalmente a gente chegou à parte 5, a gangue Golden Wind. Aqui tem tudo de bom, tem mais Joubros do que qualquer outra parte e ainda por cima uma Joubro mulher. Aqui além dos Joubros apresentados no grupo principal, ainda a gente tem o Koichi e o Polnareff que aparecem ajudando os personagens, principalmente o Polnareff que no final da história se junta ao Giorno. Basicamente o Giorno entra na gangue por meio do Bucciarati, onde a gente conhece quase todos os integrantes de uma única vez. Um pouco mais à frente a gente conhece a Trish Una, sendo a primeira Joubro mulher da obra. Ela é a filha do chefe da Passione e a missão principal era de levá-la até o pai, com o grupo a protegendo de todos os usuários de stand que iriam atrás dela. A Trish começa como uma garota mimada e muito egoísta, com gostos requintados e cheia de exigências, mas o relacionamento dela com o grupo melhora quando ela se torna uma das suas companheiras na luta contra o Diavolo. Quando ela desperta o seu stand, a Trish se torna extremamente mais confiante. A Spice Girl, inclusive, tem um design muito legal e é um stand com personalidade própria, que se comunica com a sua usuária. A sua habilidade é fazer com que qualquer objeto que ela toque fique emborrachado, algo que em teoria parece simples, mas que quando usado corretamente é extremamente útil, tanto que graças a ela o grupo conseguiu escapar do stand invencível que era os Notorious Big. Agora falando dos personagens principais ali, os membros do esquadrão do Bucciarati, começando pelo Fugo. Muitas pessoas acabam não gostando dele por conta da decisão de abandonar o grupo no cais, mas eu, pessoalmente, não tenho nenhum desapreço por ele. Ao contrário, o Fugo ele é um adolescente sério e ansioso, mas que ele tem um probleminha ali sério com ataques de raiva. Ele é uma pessoa contida que explode facilmente, mas ainda assim é alguém que demonstra carinho pelos necessitados, tanto que o Narantia só entrou pra gangue após o Fugo encontrá-lo na rua, sofrendo de fome com uma doença ocular que levou ele até o restaurante e pediu pro Bucciarati que o ajudasse. Ele é possivelmente o membro mais inteligente do grupo. Com apenas 13 anos ele já tinha nível universitário e ido pra faculdade. Muitas pessoas acabam não gostando do Fugo ou até mantendo um certo desdém dele por conta da decisão que ele tomou quando o grupo estava se questionando sobre a sua escolha de ir com Bucciarati destronar o chefe ou ficar pra trás. Pra ser sincero e bem realista, a maioria das pessoas não iria querer enfrentar o chefe da máfia só pra salvar uma garota que ele mal conhece. Então, sinceramente pra mim, ele apenas entendeu que seria uma missão suicida e preferiu se privar disso. Agora o stand dele, que é o Purple Haze, não tem nem o que falar. O stand é tão instável que nem mesmo o Fugo tem controle absoluto sobre ele. O seu poder é carregar cápsulas nas mãos com um vírus mortal que dissolve carne em
segundos. Quando uma das cápsulas se quebra, o vírus se espalha no ar e derrete qualquer coisa por perto em questão de segundos. Infelizmente, o Fugo quase nunca usa o seu stand, justamente por ele ser muito perigoso, até mesmo para os aliados dele. O próximo, e para mim o membro mais divertido e infantil, é o Narancia. Ele pode até ter um comportamento um tanto quanto rude e colérico, e ele demonstra uma lealdade enorme aos seus companheiros. O comportamento do Narancia dá para se resumir em infantil. Ele é agressivo e com certeza ele sempre quer arrumar uma briga ali de graça. Mesmo ele sendo mais velho que o Fugo e o Giorno, ele ainda acaba por ser o menos maduro. Ele é sempre divertido de assistir lutando, principalmente com as reações dele que são impagáveis. Uma coisa que me pega muito é que o Narancia faria e faz de tudo pelos seus amigos, tanto que pra ele a amizade é a coisa mais importante que existe, e não tem nenhum problema em perder a vida se isso significar proteger os seus amigos. Um pouco disso se deve à infância difícil que ele teve. Ele perdeu a sua mãe e viveu com um pai negligente, além de ter sido traído pelos seus próprios amigos de infância. E ele acabou encontrando um modelo de inspiração no Bucciarati, uma das primeiras pessoas que realmente tratou ele como um ser humano de verdade. O stand dele é o Aerosmith, que é um aviãozinho de controle remoto. A mecânica em si do stand é uma das mais diferentes da obra, onde na maioria das vezes as lutas que o Narancia enfrenta é com um inimigo distante ou impossível de localizar só pela visão. Então o Aerosmith, além de estar equipado com metralhadoras e bombas, ele ainda tem um radar de dióxido de carbono, ou seja, um radar por respiração. Ele pode detectar formas de vida que emitem CO2. Pra mim ele merecia assim um desfecho muito melhor do que ele teve na obra. Afinal de contas, a morte dele foi muito triste e trágica, cara. Agora a mãezona do grupo, o ex-policial Leone Abbacchio. O Abbacchio, ele era um policial que queria pregar a justiça acima de tudo, mas depois de conviver um tempo nas ruas, ele acabou se tornando corrupto, tentando encontrar um jeito melhor ser justo, só que da forma errada. Quando a gente conhece o personagem, ele já tinha passado por muita coisa e a gente não teve abertura para um desenvolvimento dentro da trama. Ele é o membro mais sério ali da equipe, e a parada aqui é o relacionamento que ele tem com o Bucciarati e a confiança que ele deposita nele. Tanto que um dos momentos mais épicos do Abbacchio é ele dizendo que o único lugar no mundo pra ele é ao lado do Bucciarati. O stand do Leone é o Mood Blues, que não é um stand de poder ofensivo, onde o visual é bem maneiro pra falar a verdade, tendo um relógio enorme na testa e as cores do anime ficaram muito fodas nele. Ficou bem diferenciado. Ele consegue imitar a forma de pessoas e o seu poder principal é reproduzir eventos passados com perfeição, ou seja, retrocognição. É uma ferramenta digna de espionagem de um assassino. A última missão do Abbacchio foi algo lindo de se ver. A sua morte é uma das mais marcantes e melancólicas do anime. Eu juro que a primeira vez que eu assisti e vi ele se reencontrando com o parceiro da polícia que ele acabou por ter matado indiretamente, cara, é maravilhoso de se assistir. Finalmente o meu pistoleiro de cropped, o Mista. Simplesmente o meu amorzinho dessa parte. O Mista é um cara tranquilo, despreocupado e ele curte as coisas boas da vida, cara, as coisas simples. Comida, mulher bonita, e no tempo livre ele gosta de ficar lendo um livro ou uma revistinha. Ele é um cara simplista. Além dele ser praticamente o Polnareff da parte 5, ele traz uns assuntos aleatórios à tona, como questionar se os vegetarianos usariam roupas à base de couro, ou se a carne humana teria gosto ruim como resultado de uma dieta natural que inclui carne. Mas quando o assunto é assassinato, ele é uma máquina. Ele não tem nenhum problema em torturar, matar, tanto que o stand dele é perfeito para uma missão desse tipo. O Mista, ele tem um caso severo de tetrafobia, que é o medo do número 4. Isso se dá por conta de uma superstição do número 4, muito comum em países do leste asiático. No Japão, por exemplo, o número 4 é considerado azar por conta que a sua pronúncia soa semelhante a algo como se fosse morte. Mesmo se ele não tivesse o seu stand, ele já é um atirador de elite e sangue frio. Ele nunca errou a maioria dos tiros, mas com Sex Pistols, que é o
stand dele, ele provavelmente é o melhor atirador de toda a obra. O Sex Pistols é um grupo de 6 pequenos stands que vivem dentro do revólver do Mista. Eles são numerados de 1 a 7, pulando o número 4. Cada um tem uma personalidade diferente. Um, por exemplo, é o líder e normalmente ele é o primeiro a ser morto em combate. O 2 parece o mais honesto. O 3 é meio cruel e fica intimidando o número 5, que inclusive é o bebê chorão. O 6 é o mais temido do grupo. E o 7, semelhante ao número 1, ele sempre toma a iniciativa. Quase como se eles fossem ali uma família e o Mista fosse o pai deles. O relacionamento deles e do Mista torna algo bem legal de se assistir. Tanto que ele valoriza eles como se fossem realmente independentes, como se fossem pessoas. Parando até pra dar almoço pra eles todo dia. Na hora do tiroteio, os Sex Pistols colaboram pra mudar a trajetória do tiro e acertar o alvo com precisão. Ou seja, é um stand roubadíssimo. Por fim, o gangster mais justo e caridoso de toda essa parada. O Bruno é o coração da parte 5, o paizão do grupo, brilhando na maioria dos momentos da parte 5, roubando muitas vezes inclusive o brilho do protagonista, que é o Giorno. No começo a gente conhece ele quando ele vê o Giorno da primeira vez, da mesma forma que a maioria dos Joe Bros, numa luta ou acaso. Aqui ele lambe o rosto do Giorno de uma forma muito heterossexual, inclusive diga-se de passagem, pra saber se ele tava mentindo. O Bruno é um indivíduo justo e extremamente determinado. O seu traço mais determinante é a sua retidão e a sua bondade. Bucciarati ele se dedica a tomar o curso da ação mais honrosamente e bondosamente possível. Mesmo que isso bote a sua vida em risco, ele tirou inúmeras pessoas sem rumo da rua e deu a elas a chance de um futuro melhor. Isso é mostrado por cada um dos integrantes da gangue, Mista, Abacchio, Naranja e Fugo. E mesmo sendo o líder desse grupo de malucos e afoitos que trabalham para Passione, ele odeia o crime e tudo que a Passione faz por baixo dos panos. O que mais incomoda ele é o tráfico de drogas para crianças, sendo a principal culpa por ter tirado a vida do pai dele. Aos 12, o Bruno perdeu esse pai por conta do tráfico. Esse desejo de destruir a gangue por dentro fica claro o tempo todo. Ele não pensa duas vezes em trair o chefe para salvar Trish e derrubar o líder da Passione. Os seus ideais sempre transparecem na sua personalidade. Ele é um cara severo, mas justo. E novamente, como quase todos desse grupo, além de um lutador incrível, ele tem um stand tão foda quanto o personagem. O Stick Finger, que tem a capacidade de abrir zippers em tudo que suas mãos tocam, que podem se fechar ou abrir, destacar inimigos ou abrir paredes e passar por elas. Enfim, o Bucciarati é sem dúvidas um dos melhores personagens de Golden Wind e de Jojo. Ele teve um dos maiores impactos dentro da obra e foi de grande ajuda pro protagonista. As duplas de Joe Bros da parte 6 são as mais únicas e diferentes das outras partes. Eles nem sempre estão lado a lado ao personagem principal e alguns são legais, mas na maioria eles não têm a mesma sensação de conexão que os Joe Bros das partes anteriores, como na parte 3, 4 e 5. Nessas partes anteriores, eles eram como um grupo de amigos em uma jornada ou até mesmo uma família, mas aqui os personagens eles entram e saem de cena e não dá pra criar um apego emocional diretamente ao grupo e aos personagens, mas eles continuam sendo bem legais. Começando pela primeira Joe Bro que a gente conhece nessa parte, que é a Hermes Costello, que se prende voluntariamente na prisão de Green Dolphin Street pra achar o homem que tinha assassinado a sua irmã. A personalidade da Hermes é um dos pontos fortes da parte 6. Ela é do tipo teimosa, pragmática e pé no chão, sendo uma mulher bruta pra caramba. Com certeza ela seria do tipo que dirigiria uma caminhonete ou um caminhãozão, seria uma caminhoneira, tá ligado? Ela resolve as coisas do jeito direto, nem que ela precise de colocar silicone pra levar dinheiro pra prisão ou tentar fazer um homem não tirar sua própria vida usando sua calcinha como troca. A Hermes fala em um tom muito familiar. Ela expressa em voz alta e abertamente as suas frustrações. Ela xinga com frequência e muitas vezes ela grita de raiva para transmitir o seu ponto de vista. O stand da Hermes é o Kiss, que é capaz de colocar adesivos em objetos, fazendo com que eles produzam uma cópia exata do original. E depois ela consegue fundi-los novamente ao remover o adesivo. Não é um dos stands mais bizarros, nem um dos poderes mais divertidos, mas é legal ver o uso dele de formas criativas para resolver problemas, visto que não é um poder extremamente roubado, especialmente numa prisão. Não é uma das melhores Joe Bros, mas é uma das personagens mais legais se assistir em Stone Ocean, e provavelmente a Joe Bro mais próxima da Jolene. Depois disso a gente teve a apresentação do Empório, que é um garoto com uma roupa de beisebol. O Empório é um dos usuários de stand. Ele nasceu e viveu a sua vida inteira dentro da prisão de Green Dolphin. No começo é estranho pensar que uma criança acabou passando despercebida vários anos seguidos
andando pela prisão, mas depois que ele vai mostrando pra que veio na história, ele fica muito mais interessante. O passado do Empório é que a sua mãe foi assassinada pelo Pucci, então ele viveu a vida inteira na prisão usando seu Burning Down the House pra interagir com objetos fantasmas e transitar entre a prisão. É um stand estranho, mas que cria uma salinha ali pros personagens conseguirem interagir sem que eles sejam perturbados, como um esconderijo secreto. E como ele sabe pilotar um helicóptero sem nem ter dirigido um carro antes, é uma pergunta que nunca vai ser respondida. Ele foi o único personagem que ficou vivo no final da obra diante do poder do Made in Heaven. E não é pra menos, o cara pulou o curso do Detran e tirou carteira na raça, parceiro. Aqui a gente também tem a FF ou Full Fighters, que é a minha JoBro favorita dessa parte. Ela é muito bem escrita e tem um desenvolvimento muito bom ao longo da história. A FF é o próprio stand, um amontoado de plânctons com um poder que habita em um corpo que anteriormente eles tinham matado. A FF começou como um ser sem emoções próprias, nem discernimento, só seguindo as regras do Pucci, mas depois de ser derrotada e poupada pela Jolene, ela começou a sentir emoções e ganhou uma nova percepção da vida, tanto que a personalidade da FF é centrada no fato de que ela possui um intelecto, mas pouca experiência de vida. Não tem muito o que falar dela nos poderes em si, tipo, ela tira pequenas partes de si mesma como se fosse um tipo de arma e consegue curar as pessoas usando plânctons. O personagem com o stand mais roubado desse grupinho é o Weather Report, cujo nome verdadeiro é Wes, que sofre de amnésia, que perdeu a memória de quem ele era por conta que o Pucci retirou o disco de memória dele. Decidido a ajudar a Jolene enquanto ele tenta descobrir o seu passado e matar o seu próprio irmão gêmeo, o Enrico Pucci, o Wes se mostra calmo no início, mas quando as memórias deles retornam, ele lembra de coisas horríveis que aconteceram no passado e começa a agir de forma violenta e chega a matar vítimas sem nem ligar. É uma dupla personalidade do caramba. O stand dele é fodástico e eu não consigo achar palavras pra dizer o quanto eu gosto do Weather Report. No caso, o stand. Ele tem a habilidade de controlar o clima por completo, sendo uma habilidade que dá uma gama de opções durante uma luta. O Weather, ele pode manipular a atmosfera, manipular o ar e o vento, como também detectar distúrbios ou até criar camadas para bloquear ataques ou colocar chamas em alguém, até podendo fazer uma chuva torrencial para trazer animais como sapos venenosos ou até cair boi do céu, cara. E o cara tem um chapéu de búfalo estiloso, parceiro, tem nem como. Por fim, aqui a gente tem o último JoBro das partes que foram animadas até agora, que é o Narciso Anasui. Eu gosto dele, ele é engraçado e legal na maioria das vezes. Eu até diria que pra mim ele é o carisma dessa parte junto da FF, mas a obsessão dele pela Jolene em alguns momentos deixa um clima muito estranho, cara. Algo parecido com o Sanji em One Piece. Só que aqui em Jojo isso é levado ao extremo, porque o Araki já tem uns gostinhos estranhos, sabe? Ele faria de qualquer coisa pra Jolene até morrer por ela. É engraçado que no meio de uma luta de vida ou morte, custando o universo, ele vira pro Jotaro e pergunta se ele daria bênção pra casar com a filha dele. No lugar do Jotaro, eu desistia e deixava todo mundo morrer mesmo. Se pá, foi até isso que ele fez, né, rapaz? O motivo dele tá preso na prisão de Grindolph Street é porque a ex-namorada dele corneou o maluco e ele fez o que a pessoa de mente boa faria, rapaz. Ele picotou o cara como se fosse nugget e guardou na geladeira. Meio extremo, talvez, mas agora eu queria ver ele tentar fazer isso com a Jolene. Cara, ele tem uns planos mirabolantes que as pessoas não entendem, que me lembram um pouco o Kekkoin em alguns aspectos. O Anasui, ele tem uma condição estranha que faz ele querer desmontar tudo, o que leva até o seu stand, o Diver Down, e tem um design maneiro, como se fosse tipo um mergulhador com um D na testa. O poder do Diver Down é armazenar impactos para soltar depois, ou entrar em objetos e reorganizar as estruturas que compõem eles de qualquer forma, como por exemplo rearranjar ossos em forma de molas. No geral, ele é um personagem bem legalzinho, tipo nada muito especial, mas se não fosse um seu amor meio doentio pela Jolene e o caso com a sua ex, ele seria bem melhor. Então, finalmente eu terminei. Gente, esse foi o vídeo falando sobre todos os JoBros de cada parte. Eu realmente acredito do fundo do meu coração que um dos grandes motivos pelo qual Jojo é tão popular hoje em dia é justamente pela personalidade e pelo design desses personagens. Eles acrescentam muito ao mundo e à originalidade da obra. Aliás, muitos desses JoBros acabam sendo mais marcantes que os próprios protagonistas, e às vezes até mais importantes. Sério, em que outro anime você vai ver um grupo de gangsters se unindo pra dar surra num cara só porque ele olhou torto pra eles numa rua, cara? E é por isso pra mim que Jojo sempre vai ser um dos meus animes favoritos de todos os tempos. E o principal motivo disso são sem dúvidas os JoBros.